A morte é a certeza final da vida humana, e a angústia diante dela é talvez a mais universal das aflições. Para muitos ela representa o medo do desconhecido e a perda total. Mas e se o medo da morte fosse na verdade um desejo irracional? Os filósofos estoicos, como Marco Aurélio e Epicteto, oferecem um caminho para confrontar a morte, não com resignação, mas com tranquilidade e razão. Este caminho se baseia na compreensão de que a vida é um constante fluxo de transformação. O estoicismo ensina que a filosofia é um exercício constante, pensado para mover a mente e o corpo para novas direções. Hoje, vamos explorar como a compreensão estoica da impermanência e do que está sob nosso controle pode dissolver a angústia da morte. O princípio fundamental para entender a morte é reconhecer a impermanência de todas as coisas. Marco Aurélio nos convida a refletir com que rapidez os seres e os fatos passam e se esvanecem. A própria substância da qual somos feitos é como um rio num fluxo perene. As forças estão em transformações contínuas e quase nada é estável. Esta constatação é dura, mas verdadeira. Nada dura para sempre. A angústia surge porque somos facilmente capturados pelo desejo de eternidade. Desejamos congelar as coisas, paralisar a vida, e queremos a permanência da impermanência. Marco Aurélio considera absolutamente irracional desejar coisas que não estão inscritas na ordem natural dos acontecimentos, como o querer figos no inverno. Tudo muda! Tudo passa! A natureza exige transformação. Podes tomar um banho quente sem que a lenha queimando não seja transformada? Podes comer sem que sejam transformados os alimentos? Assim, ter medo da mudança significa ter medo daquilo que é mais caro e familiar à natureza universal. A efemeridade é o que há de comum em todas as coisas. Nossos filhos, nossos aclamadores e até a nossa fama são pequenas folhas agitadas pelo vento, que logo caem para que outras nasçam e as substituam. Se a vida é fluxo, a morte é apenas a próxima etapa desse processo natural. Para o estoico, a morte não é um evento terrível, mas simple activity of nature. Marco Aurélio define a morte como uma dissolução dos elementos de que todo ser vivo é composto, sendo um mistério da natureza a composição a partir dos mesmos elementos e uma decomposição nos mesmos. A morte é a cessação das impressões através dos sentidos, do puxar das cordas que movem os apetites, e dos movimentos discricionários dos pensamentos e do serviço à carne. Se o próprio corpo é uma pequena alma carregando um cadáver, como dizia Epicteto, a morte é a separação dessa alma do seu invólucro. Não há mal nisso. Os estoicos argumentam que a morte não nos torna nem melhores nem piores, pois acontece igualmente aos homens bons e maus. Portanto, a morte é classificada como uma coisa indiferente. O medo da morte é, na verdade, a opinião a respeito da morte, de que ela é terrível. Epicteto e Marco Aurélio endossam a visão socrática de que não devemos temer a morte, se ela é o termo da vida. Não há nem bem nem mal. A reflexão estoica sobre a morte, conhecida como memento mori, não visa gerar melancolia, mas sim libertar a mente para a ação e para a vida plena. Epicteto aconselha-nos a ter sempre em mente a morte para que vivamos plena e sensatamente. Marco Aurélio é direto. Não faça como se você fosse viver 10.000 anos. A morte paira sobre você enquanto vive, enquanto está em seu poder. Seja bom. O exercício da impermanência deve nos levar a considerar as coisas humanas como efêmeras e de escasso valor. E ontem um pouco de ranho, amanhã corpo embalsamado ou cinza. Quando beijamos ternamente um filho ou uma mulher, devemos ter a consciência de que beijamos um ser humano. Se morrerem, não nos inquietaremos, pois apenas restituímos o que nos foi dado, como quem se hospeda em uma hospedaria. Epicteto ensina que a vida é como uma viagem marítima, na qual podemos desfrutar de prazeres em terra, mas devemos estar sempre prontos para quando o piloto ou o destino chamar para zarpar, abandonando tudo para trás.